A ponte de Londres está caindo. Está caindo. Está caindo. A ponte de Londres está caindo. Minha bela dama. O último Death Stranding começou. Amelie? É tarde. Por que demorou tanto? A sua voz. Ainda não sabe quem eu sou, não é? Quem é você? Sam. Sabia que ia voltar. Sam, me escuta. Eu te amo, Sam. Vou te esperar na praia. Eu estive te esperando, bem aqui desde então. Era pra você me impedir. Impedir tudo isso. Bridget? Isso. Sou eu, Sam. Cadê a Amelie? Onde sempre esteve. Em lugar nenhum. Minha filha, Samantha America Strange, não existe. A Amelie não existe. Não no seu mundo. Desculpa, Sam. Precisei usar uma máscara por tanto tempo. Tanto a Amelie quanto a Bridget são parte de mim. Como parte de você? Quieto e eu te conto. Não há tempo para perguntas. Escuta. Só escuta. Você entende, Sam? Amelie e Bridget são só nomes. Eu sou uma entidade de extinção. Então, sabendo o que você sabe, tem duas opções. Tomatira é uma delas? Não retornaria se isso acontecesse aqui. Iria direto pro além. Mas não. Não é uma delas. Matar você seria um erro grave. Eu sei melhor que qualquer um. O último Death Stranding começou. Uma emenda entre minha praia e as praias de todas as almas na América foi formada.
E em breve, uma onda de antimatéria vai iniciar uma inundação, começando aqui. No instante, este mundo vai morrer. Consumido por uma explosão. Um Big Bang. Então, temos a sua primeira opção. Não fazer nada. Ficar aqui comigo. E ser testemunha desse trágico fim. Ficar só olhando? Juntos. Comigo. Até a última chama se extinguir. Não soa tão ruim, certo? O nosso mundo não tem mais muito tempo mesmo. E tem a segunda opção. Ao expandir a rede, você aproximou pessoas e suas praias, integrando-as num todo maior. Como este equipo. Mas com isso, elas ficaram vinculadas à minha praia. A mesma praia onde abri os portões para o outro lado. Não pode impedir o que está vindo. Mas se você me desvincular da minha praia, talvez possa impedir que se espalhe. Você pode impedir o último Death Stranding. E a humanidade poderá viver mais um dia. Não tem por que acabar aqui. Tem sim. A praia está condenada, Sam. É só olhar para perceber. Por isso temos que cortar nossa conexão. E pronto. É o fim do Death Stranding. Não há como impedir o inevitável. A sexta extinção vai acontecer ou hoje ou amanhã. Pode acabar com isso com dignidade. Bem rápido e bem simples. Ou pode lutar em vão, sabendo o que te aguarda no final, Sam. Essas são as opções. Você guardou esse tempo todo. Talvez ainda tenha chance de impedir esse pesadelo. Foi você que uniu o mundo. Você tem o direito de decidir. Apertar o laço ou cortar o nó. Seja como for, não ouse hesitar. Tô pronta, Sam Strand. Faça a sua escolha. Espera aí. Não sei o que fazer. Claro que sabe. Depois de tudo, como não saberia? Tô aqui por você. Sempre. Como esteve por mim.
dentro dos sonhos. Use quando for dormir. Te protege dos pesadelos. Eu sempre estarei com você. Quando você for adulto, precisará disso para nos unir de novo. E quando chegar a hora, vai ter que me impedir. Só você é capaz. Promete que não vai esquecer. Sam, eu vou te esperar na praia. Eu me lembro. Você sabia. Sempre soube. Sabia e não sabia. Eu tinha tantos sonhos do futuro. Não sabia em quais confiar. Por isso decidi compartilhar eles com você e os outros. Mas, para juntar as peças, para entender todas as coisas, precisamos de perspectiva, de tempo. O tempo não é nada para mim. Eu não sou uma linha. Sou apenas um ponto, Sam. E é por isso que eu só podia te mostrar as escolhas e deixar você decidir. Nossos pesadelos são seus sonhos. Você achou o ponto em comum, o cordão que une todos. E fez isso da única maneira possível. Vivendo a vida, um dia de cada vez. Obrigada, Sam. Armas são inúteis aqui. Mas ainda tem um papel nisso. Foram as ligações entre as pessoas que uniram o mundo. E se é isso que mais importa para você, então vou ficar aqui nessa praia e vou me trancar aqui e libertar vocês. Se trancar? Que papo é Quando esse? o último Death Stranding começar, não tem como parar. Não posso ir com você. Tudo o que posso fazer é tentar te poupar do pior. Por que tem que ficar na praia? Sam, eu sou a praia. E preciso ficar aqui para garantir que a extinção aconteça. Mesmo que leve dezenas ou centenas de milhares de anos. Sozinha? É o que uma EE faz. Se eu tivesse feito o meu trabalho, nada disso teria acontecido. Mas eu não conseguia mais aguentar, cansei de esperar e pensei que ninguém ia me culpar se eu só acabasse logo com tudo. Então, foi isso que eu fiz. Que barra, hein? Mas você e os outros vieram juntos, conectados. E vocês podem estar com os dias contados, mas ainda tem esperança. Antes das 5 grandes, a vida se rebelava. Eles lutavam. Evoluíram para sobreviver. A extinção não é só um fim. É uma oportunidade. E se eu tiver que pagar por isso, ser o sacrifício, que seja, Sam. Mesmo sem estarmos juntos, sempre estaremos conectados. Adeus, Sam.
armas são inúteis aqui. Mas ainda tem um papel nisso. Quieto, e eu te conto. Tanto pra contar. Não tem tempo pra perguntas. Tempo. Quando você era novo, costumava ter pesadelos. Você vivia chorando por isso. Mas, na verdade, eles não eram seus. Eram meus. Desde que consigo lembrar, eu sonho com a praia. Não apenas dormindo, mas acordada também. Nos meus sonhos, eu vi o mundo acabar. Tantas vezes. Inúmeras extinções passadas que dizimaram a vida neste planeta. Várias e várias vezes. No começo eu não entendia o que via e nem porquê. Isso não era o pior. Eu tinha outros pesadelos mais horríveis. Com morte e destruição. Uma colossal extinção por vir. Como esta. E era sempre eu que acabava com tudo. Que causava o último Death Stranding. Como fiz hoje.
primeira operação. Tinha só 20 anos. Abri os meus olhos e lá estava eu na praia. Mas quando me dei conta, tinha voltado para a cama do hospital. Estava dividida entre 2 mundos. Bridget, o meu Ra, naquele. Amelie, o meu Ka, neste. De algum jeito, as duas conseguiam coexistir. Logo, as idades começaram a divergir. Só o corpo da Bridget envelhecia, enquanto a praia mantinha a Amelie jovem. Então, eu inventei uma história. Disse que a Amelie era minha filha. Uma filha com uma condição debilitante e um pai ausente. Olha, Amelie. Amo é alma em francês. Uma alma que é uma mentira. Nunca houve a Amelie. Apenas eu e a praia. No começo achei que fosse uma maldição. Mas depois comecei a pensar. Isso pode ser útil. Tentei descobrir muito mais sobre a praia. Porque entender a praia, Sam, tinha que ser a chave para interpretar as minhas visões do futuro. Eu percebi que a praia estava conectada ao mundo dos mortos. O que significava que em algum lugar dela havia as lembranças do próprio tempo. Incluindo as de todos os organismos que já viveram. 4,6 bilhões de história biológica. Uma história que pode chegar até a criação do universo. A Rede Quiral e tudo que veio depois nasceu da minha busca por esse conhecimento. Ao passar dados pela praia, ficamos livres das restrições do tempo. Simulações que levariam anos ou mais ficaram simples. Tudo que a Terra havia perdido e esquecido poderia ser reconstruído e resgatado. Mas depois do começo da pesquisa, houve a primeira obliteração na América. Achei que o tempo estivesse acabando, que os pesadelos estivessem se realizando. Então, corri para concluir a Rede Quiral o mais rápido possível. O passado tinha as respostas.
Mas eu precisava de um jeito de juntar as peças. Uma rede que servisse de ponte entre o nosso mundo e a praia. Isso daria certo, eu pensei. Então, comecei a pesquisar sobre bebês Bridge. Crianças ligadas ao mundo dos mortos. O que faz uma entidade de extinção nascer? Qual foi o motivo das últimas 5 extinções em massa? As respostas dessas perguntas me diriam como impedir a sexta. Eu fundei a Bridges, mais determinada do que nunca a criar uma rede quiral que cobriria a América inteira. Mas quanto mais eu lutava contra o inevitável, mais fraca eu ficava. O meu rato teve câncer. A punição da praia, talvez, por não cooperar como uma boa E aí, do nada, o meu rato sumiu. Não tinha mais como terminar aquilo. Então, pedi que você fizesse isso por mim. E você fez. Nos ajudou a concluir a rede, a resgatar tudo o que aconteceu no universo do início até agora. Cada mistério solucionado, como este. Uma vez, houve uma explosão. Um Big Bang que deu origem ao tempo e ao espaço. A questão é que foi um grande acaso. Toda aquela matéria e antimatéria deveria ter se cancelado, sem sobrar nada. Mas de algum jeito, uma pequena matéria sobreviveu. E foi o bastante. O bastante para fazer esse mundo e tudo que existe nele. Um mundo que não devia existir, um mundo sem equilíbrio. A ordem acabou abrindo caminho para o caos. Tudo que vive tem que morrer, Sam. É como se o universo quisesse nos colocar de volta no nada de onde viemos. As 5 grandes foram as melhores tentativas de acabar com a gente. Mas de algum jeito, a vida sempre consegue sobreviver o bastante. O bastante para ignorar a vontade do cosmos. Eu tô começando a achar que a extinção pode ser a chave para superar a aniquilação total. Força a vida a lutar pela sobrevivência, a resistir, a existir. É por isso que as 5 grandes acabaram reacendendo a vida em vez de extingui-la. Das cinzas dos mortos surgem os vivos, mais fortes e sábios, herdeiros do legado da própria existência. Desafiam o universo e se recusam a desistir. Eles dizem, nós mal começamos. A extinção é uma oportunidade.
No dia eu puxei o gatilho 2 vezes. Soube na hora que tinha sido um grande erro. Eu encontrei a sua praia e procurei por você. Sam. Te achei. Quer ir pra casa? Vamos pra casa. Eu queria libertar você da morte de uma vez por todas. Tá tudo bem. Eu sei o caminho. Mas ao fazer isso, eu alterei o equilíbrio entre a vida e a morte. Eu só queria te salvar. Eu sou uma entidade de extinção. Meu destino é levar nossa espécie à extinção. Mas naquele momento, você virou parte desse destino. Você virou um repatriado. E Dooms começaram a espalhar os meus pesadelos por todo o mundo. Fui eu que envolvi você e todo mundo com Dooms nisso. Pouco depois, ocorreu o Death Stranding. Os mortos se prenderam ao nosso mundo e EPs usaram a minha praia para atravessar e devorá-los, causando mais obliterações, o que pôs o mundo no caminho da extinção. Era meu dever ser um sacrifício, esperar e assistir isso ocorrer desta praia. Ou então acelerar o último Death Stranding e acabar com essa morte lenta. Considerando essas opções, eu optei por acabar rápido. Mas para causar o último Death Stranding, precisava de você, uma parte de mim. Aqui também. Eu poderia testemunhar a extinção se consumar com você ao meu lado. Mas agora, com você aqui, há outra opção. Você pode me desprender. Uma E não pode escolher por si. Mas nos meus pesadelos, eu via outro futuro, escolhido por você. Aquele em que a extinção é uma esperança contra a total aniquilação.